Pro outro agora, vamos? Agora eu já vou tomar um copo de água, né? Tomar um copo de água. Vamos tomar uma água aqui, né? Essa mesma xícara do chá, né? Tomar água, né? Tomar um pouquinho de água. Olha, eu tô nesses 3 vídeos, eu não fui ao banheiro, eu não levantei daqui, né? Eu passo um vídeo e já vou de imediato, né? Ó, um pouquinho de água. Agora eu vou colocar a terceira pena, para ser diferente, né? Para você entender que é o terceiro vídeo, né? A terceira pena, né? É o 3 vídeos, né? Para encerrar esse churrinho. São 3 penas, né? Então vamos lá. Vamos primeiro na leitura do livro das vidas, né? Vamos lá no livro das vidas, vamos? Aqui eu tenho que ir mais rápido porque por causa ali do espaço na máquina aí, né? Aonde nós paramos aqui? Vamos lá. O primeiro mandamento de Urim, ser eterno Criador e Yahu, era não comer da mentira. Do sexto Yal. E hoje o mandamento é este: comer da Emet Ul, da verdade, Emet Al, verdade. E Raim, vida, do sétimo Yal. Yod Re Vav Re, Yahu Ul, que tem o seu novo nome, Yahushua. Yod Re Vav Shin Ayin. 10, 5, 6, 370. E não adianta tentar ao Ruha, Hayal Elohim, ao Espírito Eterno Vivo. Ao Ruha. Então o que é o Ruha vivo? Sou eu, o Yahushua. É você que acredita a mim. Ruha vivo, Espírito vivo, eterno, um vivo, um Criador vivo, eterno e com a condição de comer e beber, e que tem o seu sentido vital de uma vida, sentido vivo, eterno da criação, insistindo nessa desobediência de criar vários caminhos. Agora, você insistindo nessa desobediência de criar vários caminhos ou várias formas para se tentar entrar no descanso eterno do sétimo Yahushua. Então, entrar em Yahushua por caminhos obscuros, por caminhos bem corruptos, né? Pois a única porta de entrada no descanso eterno sou eu e Yahushua, Adam, homem. Então, né? Então vamos lá. Ó, e não adianta tentar ao Ruha, e não adianta me tentar, tentando entrar no reino do Shomayal, ou receber o reino do Shomayal dentro de ti, na condição de ser eterno, por outros caminhos, a não ser a mim mesmo, Yahushua. Não adianta. Não haverá possibilidade alguma. E agora eu abri mais os outros caminhos, que são meus filhos, que receberam o nome João, mas eles estão ligados a mim. E você tem esse direito. Você dando crédito a eles, você certamente dará crédito a mim também. Porque eu instituí eles como Messias, como Homer Hushihar. E as mulheres, né? Como Messias também, né? O Messias e a Messias. A Yahushua, mulher, e o Yahushua, homem. Aí, tanto faz a opção sexual. Não, isso não importa. A mulher, ela é o Yahushua com todos os seus libidos sexuais da maneira que ela sente. E o homem também será um Yahushua com todos os seus libidos sexuais da maneira que ele sente. Isso aí é cada um. Isso faz parte de mim, Yahushua. Pois a única porta de entrada no descanso eterno sou eu, Yahushua. Sou eu mesmo.
Adam, homem. Então não adianta outros caminhos. Que finda o domínio da morte. Isso finda o domínio da morte e da mentira, né? Porque não tem vários caminhos que levam a mim, somente a mim mesmo. Que os caminhos, isso finda os caminhos da morte e da mentira, que perdurou até o sexto íon, ial da criação. Agora eu, Yahushua, digo em Emet, e em verdade, em verdade vos digo, que acabou-se o tempo em sua contagem em calendários humanos. Acabou-se, não há mais. O tempo agora é vindouro, é eterno, é o agora. Eu, Yahushua, sou o novo Shuan de Urim. Eu sou o novo nome de Yahweh, destinado a Shua Oleim, a salvação. Então, acaba-se agora. Eu sou o novo nome de Yahweh. Agora o Abi está em mim, pela palavra. E eu contenho o Abi. O Abi está contido em mim. Ele é a palavra. Invertemos os valores, as posições. Antigamente eu estava no meu rim. Não dizia Rohana. E no princípio era o verbo. E o verbo no princípio era o rim. E o verbo estava com o rim. No rim, a palavra. E nada do que se fez, senão por ele. Por o rim. Mediante o que? A sua palavra. E agora, aqui está Yahushua. O rim está em Yahushua, a palavra. Então, esse é o novo nome. E Yahu se faz carne e habita entre os homens. Em Yahushua. Eis-me aqui. Eu, Yahushua, sou a eternidade. Sou Haolam Yahu. Rainha Roland Yahu. A eternidade. Daquele que individualmente crer em mim. Yahushua. Ó Yahushua, o meu pai crê em você. Tá bom, eu sou salvo, não fiz de nada disso. Ó Yahushua, o meu filho crê em você. Tô salvo. Nada disso. Seu filho está. Você ainda necessita crer em mim. Aqui é individualidade, tá? É individualidade. Nada de conjunto. Agora, se uma nação inteira crer em mim, ok. A nação inteira será redimida, salva. Mas se houver um ali que não tem as vestes de núpcia, as vestes festivas, esse será tirado da nação e colocado nas trevas exteriores. Ali a ranger de dente. Ali dá choros e lamento e não adianta voltar. Isso é que é a explicação desta parábola, tá? Pensa bem o que é a severidade da palavra. Então, agora, vocês que têm essa condição de Homer Hushihá também, né, que eu instituí vocês, que receberam o nome, olha bem, é uma responsabilidade, né? Vocês têm o direito de escrever, pegar a caneta, né? Escrever o nome no livro da vida. Agora, aqueles que não tiverem as vestes de núpcia, que não for minha noiva, não será minha esposa, será colocado para fora. Porque eu sei bem quem crê em mim e quem não. Então vocês entendem? Então não há jeito de corromper, né? De enganar, né? Não haverá corrupção e nem propina no meu reino. De jeito nenhum. Ah, esse aqui, ele tá convidado para festa, né? Ah, tá. Aí eu chego lá, entrou. Tudo bem, tô vendo que você tá aí, né? Você me honra, nem me honra, né? Você não tem a condição de estar aqui, né? Você não tem condição de estar aqui, você não tem aliança, a renovada aliança, né? Você não tem. O que você está fazendo aqui? Ah, fulano de tal me colocou para dentro. Mas por que ele colocou para dentro? Ah, porque eu dei ele um dinheiro aí, ó.
Aí você vai para as terras exteriores e aqueles que fizeram isso também vão para as terras exteriores. Aí a escritura fala que é só um, né, que foi, né? Mas como que ele entrou ali? Ele entrou o quê? Para me matar. Ele estava ali para me matar, tirar a minha vida, a vida do grande rei. E você foi conivente a isso, você já sabia do plano dele. E você colocou ele para dentro. Então tirai os 3, atai-os e lançai nas terras exteriores. Porque senão fica como no dilúvio, não. Não houve uma propina lá, colocar um para dentro? Houve. Por isso que criou tudo de novo isso aí, ó. Essa perturbação que está na terra. Mas agora comigo não, porque agora eu estou bem atento, tá? No Éden também houve, né? A mulher colocou o homem para dentro, né? Que não podia, né? Para matar quem? Matar o seu marido? Para ficar com o jardim, com a riqueza. Isso acontece muito nos tempos atuais, gente. Mas comigo agora não tem jeito mais não, né? Serão bem analisadas as coisas, tá? Eu, Yahushua, sou a eternidade, daquele que individualmente crer em mim, Yahushua. Eu, Yahushua, sou o rim da criação e sou o rim da reconciliação da raça humana, a harmonia da rainha da vida eterna, em Ruha, em entendimento, e Raí, Haulan Yahushua, ou em vida eterna, e em Emet Ul, eternamente, ou em verdade eternamente. Vamos Aminal Ul. Sim, eu sou a rainha, eu sou a vida eterna de toda a raça humana. Vamos até aqui? Então, eu sou o quê? O rim. Eu sou o rim da criação, eu sou o rim da reconciliação da raça humana. A harmonia da vida eterna, em Ruha, em espírito, né? Em vida, entendimento e vida eterna, em verdade eternamente. Então, por isso que eu escrevo aqui o rim. E você viu no primeiro texto, primeiro vídeo, que eu deleguei os que receberam o nome, aos meus filhos e minhas filhas, o direito de salvar também. Por isso que é o rim. Eles são o rim comigo. Mas mediante é isso. O rim o quê? Da criação. Eles são o rim da criação também, unido comigo. Né? São o rim da criação. E eu sou o rim da reconciliação. E eles também são. Quando o rim, eles estão comigo. A raça humana, a harmonia da vida eterna. Em Ruha, entendimento e rainha eterna e emetel verdade, eternamente. Então, o que eles devem ensinar? Isso. Né? E quando eles devem ensinar isso, né? Eles são o rim, né? Eu ia abrir um livro aqui, muito importante, mas eu perdi aqui a sequência. O rim da reconciliação da raça humana, a harmonia. Então, isso, o rim da reconciliação. Então, quando eles vão reconciliar o mundo comigo, é no meu nome, é em mim, porque eles têm o meu nome. Eles têm o Ruha. Eles são Yahushua também. Então, eles têm essa condição de reconciliar também. Não são os 7 olhos de alvo por toda a terra? Eles são. Os meus 7 espíritos, meus 7 Ruha. Cada um tem o mesmo Ruha. É por isso que eu disse, né? Eles têm a mesma condição de salvar que a mim, e cada um no seu brilho. Cada um tem o seu brilho, gente. Eles não têm o mesmo brilho que eu. Nem eu deles, é diferente. Eles podem brilhar muito mais do que a mim. Por isso que eu dilatei essa salvação. Porque eles podem ter muito mais sucesso do que a mim mesmo. Eles podem atingir muito mais pessoas do que a mim.
E aqueles que ouvirem eles e crerem também poderão atingir mais ainda do que eles. Porque vós farei obras ainda maiores do que as que eu faço, se creres em mim. Isso é a condição da palavra, tá? Então, vamos encerrar aqui o livro da vida. 15 minutos, vamos fechar com 30 minutos aqui, né? Agora vamos à palavra. A palavra é escrita, né? A Torá. Ao livro. A Tanarurim, né? Eu chamo ela tudo de Tanarurim. Tanarurim. A escritura, Tanarurim. Tan, mas é escritura com retidão, né? Tem um K no final. Tan. Tem um H. Tan. É o H de Tzadek. Do meu caiado. Caiado. É K, H, I, Ialdo. Caialdo. E TH no final. THK no final. Então vamos lá. Vamos ver aqui uma parte do escrito aqui, né? Aqui tá tudo apagado, viu, gente? Eu tenho que redigir novamente a escritura. Tá bem apagado. Paramos aqui. Vamos lá. Parece que eu vou colocar agora um auxiliar aqui, viu, gente? 1 minuto, tá? Colocar um auxiliar. Molhar o palato primeiro, né? Paladar. Água. Tem que falar que é água, porque muitos vão dizer, o Yahushua está bêbado. Mas disseram isso também para vocês, lembra? Você estava cheio do Ruha, né? Já que você estava bêbado, né? Cheio do Ruha. Do entendimento, né? Sovot. Sovot é o rocha. Entendimento. Urulial. Consciências despertas. Renascido. Eu vou ler assim, tá? De cabeça assim, vocês, para eu não sair de frente de vocês. Também as tribos do rio, né? No rio, não, também tiveram, vamos lá, também tiveram a Arábia, tá? Tiveram toda a Arábia é minha. Toda a Arábia é minha. Então, os que estão lá são meus, tá? Os que estão residindo na Arábia são meus, deverão ouvir os meus ensinos. Arábia Saudita, né? Saudita, né? De Shuam Rum. Não, de Shomó, chamaram de Salomão, de Shomó. Primeiro, Aram, limitada a ocidente pelo Ialdayan. Então, o ocidente do rio Ialdayan, com uma fronteira entre Kinneret e o Monte Pisgah, até ao Mar Salgado. O Mar Salgado é o Mar Morto, chamado de Mar Morto. Até ao Mar Salgado, também chamado Mar de Arábia. É o Mar da Arábia, é da Arábia, Arábia. Por essa ocasião, lembrei as tribos. Então, o meu povo, tudo da Arábia são meu povo. Eu quero todos comigo, por favor. Catar, Arábia Saudita, lá dos povos árabes, Arabiorru, todos são meus, são da tribo. Eu vou estender aqui de sua messial, aqui de Rulibe, que está aqui em Oxuru, eu vou estender lá para o ocidente, para o oriente, tá? A tribo de Rulibe. É a tribo de Rulibe. E de Gaod. Então, nas Arábia, aquele tem uma atenção do Mar Morto, do Mar Salgado, são todos meus, da tribo de Rulibe e Gaod. De Gaod. Na tribo que foi esquecida, tá? Também chamado Mar de Arábia.
Por essa ocasião, lembrei as tribos de Roleb. Lembrei as tribos de Roleb, é a mais antiga. Então, a Arábia é minha tribo mais antiga. Do meu filho mais velho, viu? Arábia, tá? E aqui o estado do país de São Paulo também é a tribo mais antiga minha. Que é meu filho mais antigo de Roleb, que está lá, né, Roleb? E você também estará lá no Oriente, Roleb. Sua descendência. Deixa eu coçar aqui que tá coçando. Minha sobrancelha. Então, também tiveram Arábia limitada ao ocidente pelo rio Dayan, com uma fronteira entre Kinneret e o Monte Pisca, até o Mar Salgado, Mar Morto, também chamado Mar de Arábia. Por essa razão, lembrei as tribos de Hulb e de Gaod, assim como a meia tribo de Minari. A tribo de Minari também está na Arábia. São meus filhos, que tive Mizraim em Egito. Minari, que apesar de viu, Minari? Você tá lá também, viu, Minari, meu filho? Minari e Alfa-U. Sua descendência tá lá, a extensão de sua terra. Os que hão de crer em ti. São seus filhos. Que apesar de Alrocha, lhes ter dado aquela terra, não poderia estabelecer definitivamente, antes que os seus guerreiros tivessem levado os seus seus irmãos das outras tribos, a atravessar o Ialdaiã e ocupar a terra que o lhes tinha dado. Então, lembrando que a tribo Minari. Então, a Minari, os demais, a outra meia tribo de Minari tem que se unir agora, gente. Lá na Arábia. Tem que se unir no Oriente. Eu quero a tribo, agora não quero ela cortada, eu quero ela inteira. A tribo de Minari, eu quero ela inteira. Tá? Vai unir, não vai ser divisão mais. Uma não estará de um lado da margem do rio e de outra do outro. Por favor, vão cruzar o Ialdaiã e se encontrar no mesmo ponto para mim, unidos as tribos. Correto? Não tem mais que fazer sacrifício no templo e nem antes do templo. Agora acabou isso, eu estou aqui, porque a divisão foi essa. Porque uns queriam seguir os Yahudim, a tribo de Yahudá, e outros queriam permanecer fazendo o sacrifício ali, servindo a mim ali. Achavam que ali poderia fazer também o tabernáculo deles. Agora não tem uma cidade, vocês podem unir, não tem divisão mais. Eu estou aqui. Eu sou a Arca da Aliança. É a renovada aliança que está em vocês. Que apesar de ter-lhes dado aquela terra, não poderia estabelecer-se definitivamente antes que os seus guerreiros tivessem levado os seus irmãos das outras tribos a atravessar o Ialdaiã e a ocupar a terra que o lhes tinha dado. Contudo, as vossas mulheres e os vossos meninos contudo, as vossas mulheres e os vossos meninos, disse-lhes eu, poderão ficar vivendo aqui nas cidades que o vos deu, ocupando-se do muito gado que tem até ao vosso regresso, após vos ter dado a conquista, feitos vencedores, a vocês e às outras tribos. Portanto, depois de eles terem conquistado a terra que Yahushua, vosso Criador, lhes deu do outro lado do rio Dayan, então podem regressar ao vosso próprio território. Então, vocês já podem retornar ao próprio território, a tribo inteira, para ficar com as suas mulheres, com os seus meninos, com as suas meninas, porque ficou só as mulheres lá, né? Eu quero os homens lá agora, para dar continuidade à procriação da espécie dos meus filhos, tá? Então vamos marcar aqui. Ficamos até aqui. Vamos iniciar
A seguir disse a Yahushua. A seguir eu disse ao meu Molahim que continuasse na luta lá no lugar de Yahushua. Próximo capítulo, vamos ler isso aqui. Próximo Shuorim. Então, agora eu quero que vocês voltem e se unam. Acabou a guerra, já vencido. Vai lá dar carinho para sua mulher, para os seus filhos, vai cuidar da sua tenda, da sua plantação, dos seus animais, por favor. Encosta as suas armas agora, acabou a guerra. Acabou a guerra. Sua mulher está querendo uma deitadinha aí bem boa, tá ali querendo um carinho. Os seus filhos estão querendo um carinho, um aconchego, querendo que você faz aquela comida gostosa que você sabe fazer, você cuida dos animais, pega o peso, auxilia, aquela alegria em casa. Acabou a guerra. Todo mundo agora livre da guerra, tá? Então, essa é a palavra de Yahushua. Então eu vou despedir aqui, né? Vou despedir aqui. Vou pegar minhas duas varas que me auxiliaram, né? Aqui nessa posição mesmo que eu peguei, né? Essa posição que eu peguei, vai ser nessa posição. Como eu comecei, eu vou terminar, né? Vou tirar o óculos, porque eu não estava com óculos. Comecei assim, né? Eu comecei assim, eu vou tirar, né? Então aqui tem 3 penas, né? 3 vídeos, 3, 4, 5. Yod Revav Shinai. Então, 1, 2, 3, comigo 4, Yod Revav Re. Shinai. Shinai. Ou 300 e o 70. Vai dar os 10, totalidade. Então, o que eu digo? Acabou-se a guerra. Essa é a minha brarotial sobre os meus filhos. Que os guerreiros voltem às suas casas, aos seus lares, às suas tendas, e cuide de suas clãs, de sua tribo, de sua família, dos seus animais, de suas plantações, e que tenha grande regozijo e alegria em sua Morial e em Jerusalém. Que tenha grande satisfação e festa em Yalshuru. Assim eu digo, nesta minha palavra, nessa Brahot Yahu. O óleo que é colocado na cabeça de Aaron e Yahushua desce pelas barbas e desce pelas suas vestimentas e atinge os seus pés e ao solo e selo assim a Sholem, a salvação, a redenção do meu povo. Aminal o Yahushua em todos e para os povos e em todas e para as nações. Yahushua para todos os povos e nações. Aminal ul. Aminal ul. Aminal ul. Aminal ul. O quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Yod Revav Re. Aminal Yod Revav Shinai. Aminal ul.